João, meu amigo João, hoje nós temos aqui nesse momento fazendo uma mensagem para nós relembrar um pouquinho da nossa cidade mineira e ao mesmo tempo dar assim uma grande assim, fazer um grande assim uma homenagem a esse povo querido que tu também cresceu aqui dentro, né? Perfeito. Dentro da cidade mineira velha, que a gente tem muito carinho para esse povo. Então eu queria que tu fizesse uma mensagem legal para todo o povo daqui da cidade mineira. Sem dúvida. Pô, Luizinho, falar da Mineira Nova, para mim, é um motivo de alegria, de satisfação. Mineira né? Velha. Quero ir, Mineira. Isso, certo. Para mim é um motivo de alegria. Na verdade, a gente conhece um pouco da história da Mineira Velha, né? Sim. Do início da Mineira Velha. E sempre falar da Mineira é como se eu estivesse falando da minha família, porque sempre me trouxe muita alegria, os meus amigos, enfim. E a gente praticamente, né, nós crescemos aqui dentro da Mineira Velha, né? E embora a gente vai se dispersando, um vai para um lado, outro vai para outro, na verdade é assim que é a vida, né? Isso faz parte da vida, mas a gente tem sempre no coração, né, as pessoas que a gente vai deixando para trás, enfim, as que foram também, né, que hoje já não estão mais com a gente. Mas sempre é uma alegria falar da Mineira, porque a Mineira ela tem uma história bonita, ela tem uma história de luta, né, uma história de união, uma história que deixa saudade, né, desde o seu princípio. Quando nós viemos morar na Mineira Velha, né, já foi assim um começo de união por parte dos primeiros moradores, né? E essa união surgiu dali, e ali cresceu uma família, né? E ali cresceu uma família, e que mais tarde, né, veio provar dentro da sua história que realmente a união sempre faz a força. Faz a força. E foi o que aconteceu na Mineira Velha, né? O pessoal realmente mostrou essa união, mostrou esse laço de familiar, esse laço familiar, né? Isso. Que foi muito bonito para a história da Mineira, né? E depois veio outras gerações, as outras gerações já acompanharam as primeiras gerações, né? Eu já falo, quando eu falo inicialmente, da Mineira Velha, eu falo quando eu tinha 7 anos de idade, foi quando a gente veio para cá, né? Que legal. E depois então veio surgindo novas pessoas, e era 100 casas tão somente, e a Mineira Velha era rodeada de alguns bairrozinhos muito pequenos, tipo a União, Boa Vista, né? E demais era mato, né, que tinha ao redor dela. E consequentemente hoje está tudo vamos dizer assim, englobado, Mineira Velha, Mineira Nova, Vila Manaus, todas essas comunidades aqui, União, né, que eu falei anteriormente, hoje estão tudo unidas, né, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, que é um processo natural, né? Com certeza. Um processo natural do ser humano, né, da cidade, enfim, da explosão demográfica, vamos dizer assim, né? E sabe que a cidade mineira velha é a mãe, né? É o bairro mãe desses bairros pequenos em volta, né? É verdade. Vila Manaus, é né? verdade. É o bairro mãe. É verdade. A Mineira Velha, em 59, foi quando, até foi na verdade 57, quando foi criado as 100 casas da Mineira Velha. Sim. E aí em 59 ela foi habitada, né? E aí passou, na verdade, a ser assim, a referência, né, dessa região aqui passou a ser a Mineira Velha. Depois foi surgindo outras comunidades, né? Tinha ali a Santa Luzia, que também tinha aquela ruazinha, que hoje também é um grande município, né? É um grande município, ou seja, é um grande bairro, distrito, né? Quase um distrito, né? Porque o crescimento dela é uma coisa assim, meio fantástica, na verdade, né? Que impressiona, vamos dizer assim, né? Para quem conhece o distrito do Romaina, Rio Maina, que tem ali aquela rua geral ali, que veja bem que não cresceu tanto como a Santa Luzia tem crescido nos últimos tempos. Com certeza. Mas assim, ó, tudo é uma referência da Mineira Velha. Sim. Tudo é uma consequência da Mineira Velha que deu suporte para que essas comunidades, essas outras comunidades que foram surgindo ao redor... Deu suporte e organização, né, João? Organização. Pelo que eu vejo no teu pai, nos pais da família mineira, os pais e as mães, deram uma referência muito grande de organização. Muito importante. Tinha associação de moradores, João, na época, que era exemplo, né? Que era exemplo. Exemplo. Tanto é que quando a gente saiu dali, por exemplo, e a gente foi morar na Vila Manaus, eu saí da Mineira Velha para ir morar na Vila Manaus, né? Sim. E a gente levou toda uma experiência que a gente já tinha da Mineira Velha, uma experiência dos nossos pais, da união dos nossos pais, em busca
da luta pela moradia, né, que era uma coisa importante, e a gente empregou isso dentro da Vila Manaus. Certo. Foi uma conquista foram várias conquistas que nós tivemos. Nossos pais, na geração deles, tiveram essa grande conquista que foi a Mineira Velha, e depois a gente usou essa experiência dentro da Vila Manaus, né, como morador da Vila Manaus, e se tornou também, né, uma comunidade muito referente, né, dentro do município de Criciúma pela sua estabilidade, a sua garantia, isso proporcionada à união dos moradores, que a união dos moradores é uma coisa que realmente ela faz efeito dentro da comunidade. Quando os moradores eles se unem em prol de qualquer objetivo, certo, seja até religioso, seja em bem prol da comunidade, dos que são mais pobres, do que realmente têm uma vida mais infeliz, vamos dizer, a nível financeiro. Até nesse sentido, quando a comunidade se mobiliza, realmente ela proporciona um resultado positivo. E essa história realmente... um detalhe assim, que eu quero fazer uma pergunta para você, João. Você já está um pouco intercalado junto com esse trabalho que eu e Clemente, a esposa do Clemente, e o povo da cidade mineira temos fazendo. O que tu me diz assim, tu acha legal, tá achando legal? O que tu me diz assim para o povo escutar? Na verdade, Luizinho, assim, ó, eu tenho ficado encantado, né? Eu não poderia nem te dizer isso assim. Para mim, eu estou achando isso uma coisa fantástica, na verdade, né? Eu acho que isso, quando se fala a nível de Brasil, eu nem falo a nível aqui da nossa região, mas a nossa história, às vezes, ela é jogada meio que no escanteio, né? Nós não somos preparados, na verdade, para rebuscar a nossa história. Mas nós temos uma história muito bonita, né? E o que vocês estão fazendo, a partir do momento em que vocês desenvolveram esse trabalho e até o pensamento aí de escrever um livro sobre a história da Mineira Velha, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa que é uma coisa rara isso acontecer. Eu acho que resgatar essas histórias e apresentar isso, né, não só para o município de Criciúma, mas isso daqui a pouco a nível de estado, isso é uma experiência. E para o mundo. E para o mundo, quer dizer, isso é uma experiência que vocês estão buscando, que vocês estão tratando de forma carinhosa, né, pelo que eu tenho observado dentro do computador. A gente vai lá e a gente faz lembrar de certas coisas que nós já tínhamos até perdido no tempo. Com certeza. Hoje a gente está lembrando de coisas que para mim eu já não, até nem lembrava mais. Hoje eu estou conseguindo lembrar isso, e é através desse trabalho magnífico que vocês estão fazendo. E eu, no caso, e o Clemente, e a Dirlene, nós aqui da cidade mineira, a gente está resgatando essa história linda, de coração mesmo, resgatando com amor, mas também, João, nós não estamos misturando, por exemplo, não, a católica é especial, a evangélica, a Assembleia de Deus é especial, aquela família lá é especial. Não, nós queremos resgatar a história da nossa cidade mineira, com muito carinho. Não queremos assim mostrar, né, João, um trabalho assim, puxando assim para um lado, puxando para o outro. Não, nós queremos ter uma irmandade de verdade. Na verdade, eu acho assim que dentro do trabalho que vocês estão realizando, é por isso que eu parabenizo vocês, porque justamente isso, vocês não estão desviando do caminho, do objetivo que vocês têm, que é de resgatar a história da Mineira Velha. Eu acho que você está englobando todas as crenças religiosas, isso é importante, né? Sim, independente de quem é ou dessa ou daquela igreja, né? Enfim, cada um tem faz opção pela sua congregação, e eu acho isso de livre-arbítrio, né? Isso faz parte da democracia brasileira também, faz parte. E eu acho que isso é muito bom, isso é salutar, inclusive, para aquilo que vocês estão hoje apresentando, não só a nível de Orkut, mas também o livro, né, que vocês vão daqui a pouco colocar aí, e que com certeza vai ser um sucesso, né, não só aqui para nós, né, que vamos estar aí participando também, indiretamente, mas a gente está participando, né, porque vocês são o criador da ideia, e o que eu posso dizer para vocês é que vocês estão de parabéns, e espero que outras comunidades também, né, do município de Criciúma, venha também a lembrar as suas histórias, eu acho que resgatar a sua história, porque hoje, assim, quando a gente fala do mineiro, eu só gostaria de deixar isso como exemplo, a gente fala, por exemplo, do dono da mina da Metropolitana, a gente fala do dono da mina da Somarco, a gente fala do dono da mina como se eles fossem os heróis. E a gente esquece, na verdade, dos mineiros que morreram debaixo da mina, que perderam as suas vidas, entendeu? Que sofreram graves acidentes, que hoje se colocam numa cadeira de rodas, outros ficaram
com deficiências sérias, entendeu, nas suas vidas. E esses mineiros que morreram e que, enfim, têm problemas sérios debaixo da mina não são lembrados, na verdade. E que eles são os responsáveis pelo crescimento do município de Criciúma. Com certeza. Mas o que aparece, na verdade, é tão somente o nome dos donos da mina, né? E aí eu não vou citar nenhum nome aqui, nenhum grupo, porque eu não vejo necessidade. Se eu fosse citar aqui, eu citaria o nome de companheiros que perderam suas vidas, enfim, debaixo, no subsolo das minas. Então, assim, ó, eu acho que por isso é que tem que resgatar essas histórias importantes. Com certeza, João. E completando isso que você está falando sobre o resgate da história do mineiro, que é o profissional simplesinho, coitadinho lá, né? Mas de muita validade, né? Então a gente está resgatando, fazendo um livro da história do povão da cidade mineira. Nós vamos sim colocar empresário, que são pessoas que fizeram a fábrica em volta aqui, né? Mas vai ter o nome dos moradores, dos fundadores. Com certeza. Isso, do bairro simples, o bairro humilde da nossa classe, que é importante, não só, por exemplo, fazer um livro de Criciúma, que lá vai só os empresários grandes, geralmente que fundaram, né? Nós aqui não, nós estamos fazendo o empresário e também os moradores, sim. Perfeitamente, perfeitamente. Isso é importante, né, Luiz? Isso é importante porque na verdade nós sempre ficamos marginalizados, né? Nesse sentido, né, aquilo que sempre falo na oportunidade que tenho, é que na verdade as pessoas responsáveis pelo crescimento do município, na verdade eles são sempre esquecidos, independe, aí a gente pode até incluir, são as pequenas e médias empresas, por exemplo, que hoje são responsáveis no Brasil por 80% dos empregos. Do crescimento. Não só do crescimento, mas hoje elas proporcionam 80% do serviço com carteira assinada, enfim, oficializada. Né? Porque as grandes empresas elas trabalham com alta tecnologia, que uma empresa aí que poderia trabalhar com 1000 operários, trabalha com 10, 15 funcionários, porque tudo é mecanizado, enfim. Com certeza. Mecanizado. Uma máquina trabalha por 10 pessoas. Trabalha até por mais, inclusive. Até por mais. Tem máquina que trabalha por 100 funcionários. Então, na verdade, são as pequenas e médias empresas que têm que entrar nesse povão, na verdade. São aquela empresinha lá, às vezes, por exemplo, que tem lá 20, 30 operários, entendeu? E que pagam direitinho os seus impostos, porque as grandes empresas, na verdade, elas acabam não negociando de forma correta com o governo. Eles acabam não pagando correto, mas nós pagamos tudo direitinho, né? Nós sempre, como o pessoal, o povo da Mineira sempre pagou ali corretamente, ali o seu IPTU certinho, e as pequenas empresas que tem aqui ao redor também sempre contribuíram, pagaram certinho, tem os seus funcionários, nunca deixaram na mão. Então isso é importante frisar, que as médias empresas e as pequenas empresas, elas estão também nesse grupo que faz parte da Mineira Velha, que tem algumas empresas aqui que são importantes para o nosso, nosso então bairro. É assim, João, o que eu posso dizer para ti, quem sabe tu possa mandar uma mensagem de Natal para esse povão querido, né, que tu ama tanto, com certeza, teus irmãos aqui da cidade mineira, né? Com certeza. Eu gostaria, na verdade, assim, de deixar uma mensagem de carinho, né, dizer que para mim é uma alegria muito grande, né, estar participando dessa oportunidade de deixar um abraço carinhoso aos meus amigos, aqueles que conviveram comigo tanto tempo, enfim. Com certeza hoje, quando nos encontramos ainda, temos aquele abraço de saudade, né, dos bons tempos em que a gente viveu aqui na nossa mocidade. E para os nossos velhinhos também, que ainda muitos estão aí, nossos pais ainda, meu pai hoje não está mais, mas tem alguns ainda que ainda estão aí segurando, entendeu? Eu gostaria de deixar assim, um abraço muito forte, carinhoso, a todos os meus amigos, e dizer que estou feliz por poder abraçar vocês, desejar aí um Natal cheio de alegria e um ano novo cheio de felicidade e saúde para todos nós. Obrigado. Certo. Legal, João. Eu digo a mesma coisa para ti, porque eu tenho a sua pessoa, como meu irmão de verdade. Tu sabe disso, que a gente sempre acompanhou o nosso trajeto da nossa vida, sempre tivemos junto, eu e tu, a tua família, né, o povão da Mineira. A tua pessoa eu estimo muito, com muito carinho de verdade mesmo. E eu recíproca. Legal. Obrigado.